O compartilhamento de hoje está no livro de Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler dos versos 1 até o 11. Mateus, capítulo 5, versos de 1 ao 11. Amém, queridos? Glória a Deus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: as bem-aventuranças. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Queridos, esse texto ele abre o que os estudiosos chamam de maior sermão da história, o Sermão do Monte. Jesus ele é o maior pregador de todos os tempos. Ele é a palavra, a própria palavra encarnada. Ele é a verdade, suas palavras são oráculos, as suas obras são milagres e a sua vida modelo. A sua morte foi um sacrifício. Enquanto nós não podemos conhecer todas as faces daqueles que nos ouvem, ele conhece o coração de todo homem. Eu quero hoje compartilhar e falar, o título da minha pregação é a receita de Jesus para a verdadeira felicidade. Nós estamos aqui diante das bem-aventuranças. Eu hoje quero me ater mais à primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito, diz a palavra do Senhor. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Então eu quero discorrer com você sobre essa bem-aventurança. O que é ser pobre de espírito? O que Jesus está dizendo aqui com essa expressão ser pobre de espírito? O porquê que esse é o primeiro degrau, é a primeira bem-aventurança, e nós vamos discorrer sobre isso. Amém, queridos? Em primeiro lugar, eu quero te dizer que o homem, ele é um ser obcecado pelo prazer. O hedonismo, a filosofia que ensina que o prazer é o fim último do ser humano, parece que rege essa humanidade, rege o mundo. O mundo parece que a filosofia do hedonismo, ela conduz esse mundo secular, porque acha-se que o prazer ele é o fim de tudo, é o fim das coisas, independente de como se chegue a ele. Mas veja bem, a grande questão é que onde está esse prazer? Nas coisas externas, no dinheiro, no sucesso, na cultura, no sexo, na diversão?
O hedonismo, ele leva o mundo a entender que o sucesso depende sempre de uma vida abastada de dinheiro, uma conta cheia de dinheiro, muitas propriedades, muitos carros, e na realidade a verdadeira receita da felicidade que o Senhor fala aqui, que fala sobre sermos pobres de espírito, tem uma visão completamente diferente, e eu quero dividir isso com você agora. Veja uma coisa, o hedonismo prega sobre o prazer, que é o fim último do homem, tá? Mas eu quero fazer uma comparação. Veja bem, Salomão buscou a felicidade na bebida, na riqueza, no sexo, na fama, mas Eclesiastes 2, do 1 até o 11, ele chega à conclusão que tudo isso é vaidade. Eclesiastes 2, de 1 a 11, Salomão, depois de ter provado tudo isso que o mundo acha que é prazer, que é o destino último do homem, ele diz e escreve que é tudo vaidade. Veja que coisa interessante John Piper vai dizer. Ele disse que o problema não é a busca do prazer, John Piper vai dizer, mas o contentamento com um prazer terreno, um prazer carnal, raso, passageiro. Queridos, Deus nos criou para o prazer. A busca do prazer, ela é legítima, mas o verdadeiro prazer do homem está em Deus. Eu quero dizer a você que o verdadeiro prazer, a verdadeira felicidade, você só pode encontrar em Deus. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozar da sua presença. Amém, queridos? Agostinho disse: Senhor, tu nos criastes para ti, e a nossa alma não encontrará descanso até se repousar em ti. Eu vou repetir porque isso é grandioso. Senhor, tu nos criastes para ti, e a nossa alma não encontrará descanso até se repousar em ti. A verdadeira felicidade está no Senhor. A felicidade do mundo é um grande paradoxo na realidade. A verdadeira felicidade, ela é abraçar o que o mundo repudia e repudiar o que o mundo aplaude. Essa é a verdadeira felicidade que nos aproxima de Deus. Jesus diz que feliz é o pobre, o que chora, o manso, o puro, o perseguido. Jesus diz que bem-aventurado, e essa expressão bem-aventurado quer dizer aquele que tem felicidade plena, feliz, plenamente feliz, plenamente satisfeito. A plenitude da nossa felicidade, ela só é encontrada em Cristo, meu amado. Pense nisso. O Senhor tem a receita da felicidade, são as bem-aventuranças. Quer ser um homem feliz? Seja um homem bem-aventurado. Amém? Jesus diz que bem-aventurado é o pobre de espírito e não a pessoa autossuficiente, arrogante, soberba. Veja que Provérbios 16, 18 diz que a soberba precede a ruína. Jesus diz que bem-aventurados são os pobres de espírito, e nós já vamos ver o que é ser pobre de espírito, e que
consiste essa expressão em que Jesus fala ser pobre de espírito? Jesus diz que bem-aventurado é o que chora, não aquele que é durão e insensível. Jesus diz que bem-aventurado é o manso e não aquele que é valente, que é brigão. Jesus diz que bem-aventurado é o pacificador, aquele que não apenas evita contendas, mas busca apaziguar os ânimos. Esse é um bem-aventurado, esse é feliz. Veja que os critérios de Jesus são completamente opostos aos do mundo. Os critérios de se obter felicidade de Jesus são completamente contrários ao mundo. Veja que interessante. Jesus diz que bem-aventurado é o puro de coração e não os que se banqueteiam com todos os prazeres do mundo. Jesus diz que bem-aventurado é o perseguido por causa da justiça e não é aquele que quer levar vantagem em tudo. Jesus diz que quem ganha a sua vida a perde, mas o que a perde, esse é o que ganha. Jesus diz que o humilde é que será exaltado. A verdadeira felicidade, meu amado, ela não está nas coisas externas, mas nas coisas internas. Jesus não disse que bem-aventurados são os ricos. Essa felicidade não está centrada em coisas externas. Jesus não disse que feliz é aquele que tem riquezas materiais, porque a felicidade a qual Jesus se refere não está atrelada a bens materiais, a coisas externas. As riquezas, elas não trazem satisfação total. Deus colocou a eternidade no coração do homem. Nem todo o ouro da terra poderia preencher o vazio da nossa alma. Nem toda a riqueza deste mundo poderia preencher o vazio da nossa alma. O vazio da nossa alma só pode ser preenchido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, a verdadeira felicidade, ela está centrada não nas posses, veja, não na posse das bênçãos, mas no fruir do abençoador. Você pode entender isso? A nossa felicidade, ela não está atrelada à posse da bênção, mas no fruir da tua comunhão com o abençoador. Olha que coisa interessante. Um homem, ele pode ter um palácio e não se sentir bem dentro dele. Olha que interessante. Ele pode ter o domínio de um reino e não ter paz na alma. Salmo 144, 15 vai dizer: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Salmo 116, 7 diz que Deus é o descanso da nossa alma. Veja, que não são posses materiais, nem reinos humanos que nos trazem o descanso da alma. O descanso da alma nossa está em Deus. A verdadeira felicidade, ela deleita-se em Deus. É alegrar-se com o sorriso de Deus, é beber dos rios dos seus prazeres. A Bíblia fala isso lá no Salmo 36, verso 8. A verdadeira felicidade consiste em desfrutar da plenitude de Deus. Você precisa buscar desfrutar da plenitude de Deus. A verdadeira felicidade consiste em tomar posse da bem-aventurança agora e na eternidade. Eu quero dizer para você que as bem-aventuranças, elas falam
do alcance da felicidade. Que feliz é aquele que a felicidade pode ser alcançada na glória, mas a caminho da glória também. O Senhor nos chama para alcançar essa felicidade, ser um bem-aventurado, não só quando chegarmos na glória, mas a caminho da glória também. Por quê? Porque a promessa de felicidade que o Senhor nos faz, de bem-aventurança, ela não é só uma promessa para o futuro, mas uma realidade para o presente. Então você precisa entender que você pode e deve ser um bem-aventurado, não só na glória futura, mas a caminho dessa glória. Jesus, presta atenção, ele não disse: bem-aventurados serão os pobres de espírito, porque essa expressão serão nos leva a pensar em algo futuro, ser abençoado no futuro, mas ele disse: bem-aventurados são os pobres de espírito. Então fala de uma bem-aventurança para a nossa jornada, para a nossa caminhada. Os crentes não serão felizes só quando chegarem ao céu, eles são felizes agora. Você precisa entender que a proposta de felicidade do nosso Senhor Jesus Cristo, através das bem-aventuranças, ela fala de um presente e de um futuro. Não se contente em viver uma vida menor do que aquela que o Senhor propõe para você. Se as coisas não estão ainda nesses níveis, comece a buscar o Senhor com intensidade. Nós vamos ver, daqui a pouco nós vamos entrar em um momento em que nós vamos ver como ser alguém pobre de espírito, como o Senhor se refere. Amém? A verdadeira felicidade, meu amado, ela não está fundamentada no ter. A verdadeira felicidade que Jesus propõe, ela não está fundamentada no ter, mas ela está fundamentada no ser. No ser e não no ter. O que ser pobre de espírito significa? Aliás, eu vou inverter. O que ser pobre de espírito não significa? Não significa pobreza financeira. Veja que Francisco de Assis, ele foi o patrono daqueles que pensaram que renunciar às riquezas financeiras para viver na pobreza ou no monastério daria um crédito maior diante de Deus. Veja, a pobreza em si, ela não é um bem, como também a riqueza em si não é um mal. Uma pessoa pode ser pobre financeiramente e não ser pobre de espírito, como o Senhor Jesus está falando na sua bem-aventurança. Ela pode ser pobre financeiramente e não ser pobre de espírito. A pobreza financeira, ela pode ser fruto de muitas coisas. Pode ser fruto de uma ação maligna, da exploração, da ganância, até mesmo da preguiça. Não significa ter uma vida espiritual pobre. Jesus não está elogiando aqueles que são espiritualmente pobres, descuidados com a sua vida espiritual. Ser pobre em santidade, verdade, fé e amor, na realidade é uma grande tragédia. Jesus condenou a igreja de Laodiceia. Veja o que ele diz: sei que tu és pobre, miserável, cego e nu. Isto está em Apocalipse 3,17. Não significa pobreza de autoestima. Jesus não está falando que quanto menos pensarmos em nós, seremos pobres de espírito. Não. Na realidade, baixa autoestima
é algo que precisa ser combatido na nossa vida. Não tem nada a ver com pobreza espiritual, ao qual o Senhor Jesus está falando. Não significa timidez ou fraqueza também, porque essas características não são virtudes, senão males que devem ser combatidos na nossa vida. Mas o que significa ser pobre de espírito, que o Senhor está nos ensinando, neste que muitos estudiosos dizem que é o maior sermão de toda a história, o Sermão do Monte? O que ele está falando? O que é essa primeira bem-aventurança? Ser pobre de espírito, na realidade, é a base para todas as outras virtudes das bem-aventuranças. A primeira bem-aventurança é o primeiro degrau da escada. Veja, se Jesus começasse a bem-aventurança com a pureza de coração, bem-aventurados puros de coração, não haveria esperança para nós. Primeiro precisamos de estar vazios para depois sermos cheios pelo Senhor. Não podemos ser cheios de Deus enquanto não formos esvaziados. Veja qual é a proposta de Jesus. Esta virtude, ela é a raiz, as outras são os frutos. Uma pessoa não pode chorar pelos seus pecados até saber que não tem méritos diante de Deus. Ela jamais sentirá fome e sede de justiça, a não ser que saiba que carece totalmente da graça. Então, essa expressão pobre de espírito que o Senhor está se referindo aqui, fala do nosso reconhecimento da nossa miserabilidade total, da nossa total dependência dele. Fala de nos esvaziarmos de tudo aquilo que nós achamos que temos, nós achamos que somos, para que ele possa nos encher. Ser pobre de espírito é reconhecer nossa total dependência de Deus. Veja, algo interessante, presta atenção. No grego, há duas palavras para designar pobreza. Penês é a primeira palavra. É o homem que tem que trabalhar para ganhar a vida. Este homem, ele não tem nada supérfluo. Ele não tem nada que sobre. Ele trabalha para ter o mínimo necessário, mas não o sobra nada. Essa palavra, a primeira palavra grega chamada penês, se refere a esse tipo de homem. Aquele que trabalha para ter o mínimo necessário, mas não sobra nada. Em compensação, também não o falta nada. E a outra palavra é pitokós, que descreve a pobreza absoluta e total daquele que está afundado na miséria. É o mendigo, é o extremamente necessário, o extremamente necessitado, aquele que não tem nada. É sobre essa palavra que o Senhor se refere, que bem-aventurados são os pobres de espírito. Aqueles que reconhecem que são extremamente miseráveis, que tudo na vida deles provém de Cristo. Aqueles que reconhecem, que se esvaziam ao ponto de reconhecer que ainda que tenham um império nesse mundo terreno, eles não têm nada. Aqueles que reconhecem que não são nada, aqueles que reconhecem que tudo aquilo e a maior riqueza que eles têm está em Cristo. Estes são os pobres de espírito, aos quais o Senhor diz que são bem-aventurados, porque entendem que tudo aquilo que eles possam ter de melhor nessa vida, eles só podem encontrar em Cristo.
Você pode entender isso, meu irmão. Você pode entender isso. Essa pobreza de espírito ao qual o Senhor Jesus se refere aqui, fala de um reconhecimento da nossa miserabilidade total, da nossa necessidade total dEle, da nossa dependência total dEle. Ela fala de um esvaziamento total e uma entrega total a Ele. Ela fala de uma felicidade que é plena, que nós encontramos nele, quando reconhecemos essa miserabilidade e trabalhamos para nos esvaziar de tudo aquilo que nós achamos que temos. Você precisa entender isso nessa noite. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles herdarão o reino de Deus. Então, Jesus usa esse termo grego, a referência a essa palavra pitokos, que diz sobre miserabilidade total. A nossa miserabilidade, ela é total. A Bíblia diz que mortos estávamos em nossos pecados e ofensas, um destino ao inferno. O nosso destino era arder totalmente na eternidade. Mas Ele, o nosso Deus, numa prova do seu amor incondicional, enviou Jesus Cristo a morrer na cruz do Calvário pelo meu pecado e pelo seu pecado, para que o nosso contato com o Pai fosse restaurado através do nome dEle. O seu sangue, o nosso Deus Pai nos olha através do seu sangue. Ele morreu em nosso lugar. Veja que eu quero aqui, nesse momento, só para ilustrar um pouco a minha palavra aqui, eu trouxe uma poesia de um certo poeta que ele escreveu aqui algumas palavras que tem tudo a ver com a nossa dependência do Senhor. E eu queria te dizer agora, preste atenção, diz assim a poesia: nada em minhas mãos eu trago, simplesmente a tua cruz me apego. Nu espero que me vistas, desamparado aguardo a tua graça, mal a tua fonte eu corro, salva-me, Salvador, ou então eu morro. Veja que é uma pequena poesia de um poeta desconhecido, mas ele está reconhecendo o Senhor como a sua única fonte, como aquele que pode tirar ele dessa miserabilidade. João Calvino também disse: só aquele que em si mesmo foi reduzido a nada e repousa na misericórdia de Deus é pobre de espírito. Só aquele que em si mesmo foi reduzido a nada e repousa na misericórdia de Deus é pobre de espírito. Moisés, na sua dependência de Deus, ele fala: Senhor, mas como irei ao faraó? Como falarei a este povo? Eu não sei falar. Isaías diz diante de Deus: Senhor, estou perdido. Em Isaías 6. Pedro, em Lucas 5, à beira do lago de Genezaré, depois de um grande milagre, diz: Senhor, afasta de mim que sou pecador. Todos estes reconhecem a sua posição diante de Deus. Eu quero te dizer que a palavra dessa noite, ela quer te conduzir a ser um pobre de espírito, a alguém que reconhece a sua miserabilidade e a sua dependência desse Deus maravilhoso, que propõe
que propõe que nós venhamos nos esvaziar, reconhecer nossa miserabilidade, nos propõe uma regeneração, nos propõe ser co-herdeiros com Ele, nos propõe reinarmos com Ele e nos propõe tronos nesse reinado. Meu Deus, pensa num Deus que arranca um miserável do inferno eterno e oferece ele a oportunidade de ser co-herdeiros com ele de um reino, ao qual não existe nenhum reino neste mundo mais valoroso, mais puro, mais verdadeiro. Meu irmão, talvez nós não entendamos a proposta. Eu acho que muitas das vezes nós não entendemos aquilo que o Senhor nos propõe, algo tão profundo, tão maravilhoso, que talvez por ser tão maravilhoso e tão profundo, a gente acha que é um conto de fadas, mas não é. É a verdade proposta por Cristo. Ser pobre de espírito é a nossa verdadeira riqueza. A riqueza de Cristo, ela só pode ser apropriada. Veja, a riqueza que Cristo propõe a nós só podemos tomar posse quando nós formos pobres de espírito. Pense nisso. Pensa nisso. Ser pobre de espírito é a joia do cristão. É a joia que o cristão deve usar em todas as ocasiões. Primeiro o homem se torna pobre de espírito, depois Deus o enche com a sua graça. Você quer ser cheio da graça do Senhor? Seja pobre de espírito, seja dependente dele completamente. Reconheça o seu estado de miserabilidade sem Ele. Reconheça que não há Deus fora dele. Não há deuses pagãos feitos por mão de homens que têm olhos, mas não veem, boca, mas não falam, nariz, mas não sente cheiro, ouvidos, mas não ouve. Não pode fazer nada por você nem por mim. Só o Senhor dos exércitos, só o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu, mas ressuscitou o terceiro dia e está vivo à destra do Pai. Só Ele, só Ele. Enquanto você não for pobre de espírito, você não está pronto para receber a graça de Deus. Aqueles que abrigam sentimentos autossuficientes e se sentem saciados, jamais terão sede de Deus. Se você tem sentimentos de autossuficiência, você jamais provará de ser cheio de Deus, porque para o Senhor te encher, você tem que esvaziar. Volto a dizer, reconhecer a sua posição de miserável, de total carência, de total dependência de Deus. Essa é a posição. Esse é o primeiro degrau para que você possa alcançar o reino dos céus. Amém, queridos? E como nós podemos saber que nós somos pobres de espírito? Olha, um fator importantíssimo que nós podemos saber se somos pobres de espírito, veja bem, quando toda a base da nossa aceitação por Deus está nos méritos de Cristo. Toda a base da nossa aceitação por Deus está nos méritos de Cristo, não há mérito nenhum em nós. Não há, nós fomos alcançados pela graça maravilhosa que nos foi concedida, um favor que nós não tínhamos e não temos merecimento algum. Para ser pobre de espírito, como o Senhor falou aqui,
nessa bem-aventurança, na bem-aventurança que é o primeiro degrau, que é a raiz de todas as outras, você precisa reconhecer isso. Amém, queridos? Um outro fator, quando o nosso coração está desprovido de toda vaidade. O nosso coração precisa estar desprovido de toda vaidade. Total vaidade. O Senhor não age em um coração em que está cheio de vaidade, cheio de autossuficiência. Amém, queridos? Veja, uma coisa interessante, Jó, mesmo sendo um homem piedoso, que se desviava do mal, que suportou provas tremendas, sem negociar a sua fidelidade a Deus, disse: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Isso está escrito em Jó 42:6. Veja, quanto mais graça ele tem, mais humilde ele se torna. Você pode entender isso, meu amado? Quanto mais graça o Senhor derrama sobre nós, mais humilde nós nos tornamos. Isso é ser pobre de espírito. Quando nosso coração clama e anseia mais por Deus em oração também. Um homem pobre de espírito, ele está sempre batendo no portal da graça. Um homem pobre de espírito, ele está sempre dependendo do Senhor, ele está sempre pedindo a ele está sempre falando com o Senhor através de oração, ele está sempre no seu secreto, apresentando ao Senhor todas as suas necessidades e seus desejos. Amém, queridos? Ser pobre de espírito, na realidade, é a riqueza nossa. Na realidade, é completamente contrário àquilo que o mundo propõe através de um pensamento hedonista. Na realidade, o caminho de ser pobre de espírito é um caminho que nos aproxima de Cristo, reconhecendo quem nós somos e reconhecemos quem Ele é também. Sabendo que não há autossuficiência em nenhum momento em nossa vida, sabendo que tudo aquilo que este mundo passageiro pode nos dar, são riquezas que a traça e o ferrugem vão comer, passageiras, e o Senhor nos propõe ser pobres de espírito, porque deles serão o reino dos céus. O Senhor nos propõe um reino do céu, através do reconhecimento da sua dependência, da nossa miserabilidade. Amém, queridos? A verdadeira felicidade, ela é uma recompensa para o presente e para o futuro. A felicidade cristã não é para se desfrutar apenas no céu, como nós já falamos, mas agora, a caminho do céu. O povo de Deus deve ser o povo mais feliz da terra. Entenda isso, o povo de Deus deve ser o povo mais feliz da terra. Veja o que diz em Deuteronômio 33:29. Feliz és tu, ó Israel, quem é como tu, povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorre, espada que te dá alteza. Amém, queridos? O Senhor, Ele propõe isso para nós. Deixa eu te falar mais uma coisinha, já estou encerrando a minha palavra. O Senhor Jesus, Ele nos propõe aqui, através das bem-aventuranças, sermos felizes plenamente nele, reconhecendo a nossa miserabilidade e a nossa total dependência dele. Existe uma palavra grega chamada Macarios,
ela descreve uma alegria e uma felicidade permanente que não sofre variações. Essa alegria que não sofre variações, só o Senhor pode nos dar. Nem a morte, nem o luto, nem a falta de dinheiro, nem a fome, nada nos tira essa alegria que só encontramos no Senhor. Na nossa jornada, pode vir o que vier. Se nós estivermos em Cristo, sendo pobres de espírito, dependentes completamente do Senhor, em tudo, nada pode tirar a nossa alegria. Nada, porque aquilo que nos é proposto, através de sermos pobres de espírito, é algo tão grandioso que nada nesta terra, nada neste mundo terreno pode tirar a nossa alegria. Eu quero ficar por aqui, dizendo para você: bem-aventurados são os pobres de espírito, porque eles herdarão o reino dos céus. Então, a você que me ouve, eu quero te chamar de herdeiro do reino de Deus, co-herdeiro com Cristo. Eu quero te chamar de pobre de espírito. E eu quero te dizer que você entenda essa palavra dessa noite e viva a proposta de Cristo nessa bem-aventurança, quando Ele propõe que você reconheça a sua miserabilidade e encontre nele tudo aquilo que você necessita para se assentar no seu trono e governar com Ele. Amém, queridos? Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te trazer uma felicidade, uma alegria que só Ele pode te dar, mas que você possa ser este pobre de espírito, esse bem-aventurado, essa pessoa com a felicidade plena, sabendo que a sua felicidade, ela vem totalmente de Cristo. Amém, queridos? Deus possa te abençoar nessa noite. Eu vou impetrar a bênção apostólica e nós estaremos, então, encerrando o nosso culto de cura e libertação. Eu tenho certeza que o Espírito Santo maravilhoso, esse que nos acompanha, que mora dentro de nós, ele falou contigo essa noite. Amém? Feche os olhos agora, levante as suas mãos, que eu vou impetrar a bênção apostólica. Que o grande amor do nosso Pai Celestial, que a graça salvífica do nosso único e suficiente Salvador Jesus Cristo, que as divinas consolações do maravilhoso Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, não só neste lugar, mas espalhados por toda a face da terra, não somente hoje, mas para todo sempre, e que toda a igreja diga amém. Estamos terminados.